Prezados alunos, damos início à nossa aula, cujo tema inicial é tutela da evidência. Então, como nós sempre fazemos, como nós sempre realizamos nas nossas aulas, nós buscamos uma interação entre aquilo que nós vamos falar e aquilo que nós já falamos, buscando aí fazer com que as nossas aulas estejam totalmente concatenadas, fazendo com que formem-se elos entre elas e nós possamos ter um conhecimento que seja um conhecimento completo, visto de uma forma panorâmica, una. Bom, o que nós fizemos? Começamos o nosso semestre estudando de forma genérica as tutelas provisórias, analisamos o conceito de tutela provisória e nós afirmávamos que a tutela provisória ela pode ser classificada. A classificação ela funciona sob várias formas. Então, uma classificação que nós estudamos foi a classificação das tutelas provisórias quanto à fundamentação para a sua concessão. Isto é, dependendo do fundamento utilizado para a concessão da tutela provisória, nós vimos que essa tutela ela poderia ser uma tutela de urgência, ou ela poderia ser uma tutela da evidência, né? Que normalmente nós falamos em tutela da evidência. Qual a diferença? Na tutela de urgência, nós temos como requisitos para a concessão, temos como fundamento para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, bem como o periculum in mora, isto é, o risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano a uma das partes. Vimos também que é característica da tutela de urgência a possibilidade do juiz, ao conceder a tutela de urgência, fixar uma caução a ser cumprida àquele que vai ter vantagem com a tutela de urgência que será efetivada. Já na tutela da evidência, o que nós vimos, ainda a título bastante amplo, é que a tutela da evidência ela não se fundamenta na probabilidade do direito especificamente. Ela não se funda no periculum in mora, ela não se funda no risco ao resultado útil do processo ou então em dano a uma das partes. A tutela da evidência ela será concedida nas situações expressamente previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, falou em tutela da evidência, nós temos que nos dirigir ao artigo 311 do Código de Processo Civil. Nós também aprendemos que no que se refere à natureza, as tutelas provisórias, elas podem ser de natureza antecipada ou elas podem ser de natureza cautelar. Será a tutela provisória de natureza antecipada quando ela, tutela provisória, adiantar os efeitos, as consequências de uma futura decisão final transitada em julgado. Vejam que a tutela, quando ela tem uma natureza antecipada, ela satisfaz uma das partes, ela satisfaz aquilo que é pleiteado por uma das partes no processo. É verdade que essa satisfação ela é precária. Na verdade, ela não é permanente, ela pode ser revogada a qualquer momento, mas ela tem uma natureza de satisfazer o interesse de uma das partes na lide. Já quando a tutela provisória tem uma natureza cautelar, vejam que o objetivo não será satisfazer o interesse de uma parte, não será adiantar os efeitos de uma decisão final que será transitada em julgado no futuro. Não. Na realidade, o objetivo da tutela provisória sob natureza cautelar é conservar o bem, é conservar
o direito que está sendo objeto de disputa. Isto é, conserva-se esse bem, evita-se que esse bem pereça, evita-se que esse bem desapareça, a fim de que, quando chegar o momento final do processo, ainda exista esse bem, ainda exista esse direito a ser entregue àquele a quem a decisão judicial final transitada em julgado determinar. Vejam que, sob o ponto de vista da natureza, a tutela de urgência ela pode ser tanto antecipada quanto cautelar. Já a tutela da evidência, pessoal, quanto à sua natureza, ela terá sempre natureza antecipada. Sempre natureza antecipada. Isto é, uma tutela da evidência, uma vez concedida, ela vai satisfazer a uma das partes do processo. Ela vai adiantar os futuros efeitos e consequências de uma decisão final transitada em julgado. Será entregue a uma das partes do processo o bem, o direito em disputa, ainda que de forma precária, será entregue a essa pessoa. A tutela da evidência jamais terá natureza cautelar. Então, quando nós falarmos em tutela da evidência, sempre a natureza dela será antecipada, jamais será cautelar, jamais será cautelar, será sempre antecipada. Isso é extremamente importante. Terceira forma de classificar a tutela provisória, leva em consideração o momento em que essa tutela provisória ela é concedida. E nós vimos na aula passada, na aula retrasada, nós vimos que a tutela de urgência, quanto ao momento da concessão, ela pode ser antecedente, onde está aqui, o meu cursor está aqui, ela pode ser antecedente, isto é, eu posso promover uma ação, propor uma ação em que inicialmente eu só objetivo a tutela de urgência, em que eu só objetivo a concessão da tutela de urgência, isto é, antes mesmo de eu deduzir o pedido principal, que ocorrerá nessa mesma ação no momento posterior, antes mesmo do pedido principal, eu já estou requerendo a tutela provisória de forma antecedente. Quando a tutela provisória ela é requerida no processo, já quando existe o pedido final, quando já existe o efetivo pedido inerente à ação, essa tutela provisória, sob o aspecto, sob a classificação do momento em que ela é concedida, ela terá caráter incidental. Então, nós vimos nas aulas anteriores que a tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada, seja ela de natureza cautelar, ela pode ser requerida tanto de forma antecedente quanto de forma incidental. Diferentemente do que ocorre na tutela da evidência. No que se refere ao momento da concessão, a tutela da evidência, ela sempre será requerida e será concedida em caráter incidente. Isto é, quando já há a dedução nos autos do processo do pedido principal, do pedido final. Então, na tutela da evidência, quando dá concessão da tutela da evidência, não haverá a espécie tutela da evidência de caráter antecedente. Não, ela jamais será antecedente. Ela nunca será concedida antes de deduzido o pedido principal. A tutela da evidência, ela vai ser concedida no curso do processo,
quando já existe o pedido principal deduzido. Vejam que aqui nós, do ponto de vista conceitual, nós já diferenciamos a tutela de urgência com as suas características em relação à tutela da evidência com as suas características. Podemos então agora avançar um pouco mais, né? Então, nós, na explicação anterior, o que nós concluímos é que as tutelas provisórias se dividem em dois grandes grupos: o grupo da tutela de urgência e o grupo da tutela da evidência. O que vai diferenciar conceitualmente é que na tutela da urgência, a fundamentação para o seu requerimento e para a sua concessão é a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Isto é, o perigo de dano a uma das partes ou o risco ao resultado útil do processo. Já na tutela da evidência, o fundamento para o seu requerimento, para o requerimento de concessão da tutela da evidência, seja o fundamento para a concessão da tutela da evidência, será a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil, independentemente da existência de perigo de dano, independentemente da existência de risco ao resultado útil do processo. Vejam vocês que, independentemente da existência do periculum in mora, em ocorrendo uma das hipóteses do artigo 311 do Código de Processo Civil, pode ser requerida e pode ser concedida a tutela da evidência. Então, periculum in mora, lê-se perigo de dano à parte ou o risco ao resultado útil do processo, é requisito da tutela de urgência, não é requisito da tutela da evidência. Mas algumas características que nós temos que acentuar na tutela da evidência. Como nós já vimos no início dessa nossa exposição, a tutela da evidência é sempre antecipada, isto é, ela jamais terá natureza cautelar. O objetivo, o foco, é a satisfação de uma das partes. O foco é adiantar os efeitos, as consequências de uma futura decisão final transitada em julgado. O objetivo é satisfativo de uma das partes. O objetivo jamais será cautelar, isto é, simplesmente conservar o objeto que está sendo, ou o direito que está sendo discutido nesse processo. Então, a tutela da evidência é sempre antecipada, jamais cautelar. E mais, no que se refere ao momento da sua concessão, a tutela da evidência será sempre incidente. Ela sempre será realizada, sempre será concedida no processo quando já há a dedução do pedido principal, né, do pedido final desse processo. Não há tutela da evidência de caráter antecedente, isto é, não há um requerimento autônomo de tutela da evidência. Eu não tenho como propor uma ação judicial requerendo exclusivamente a concessão da tutela da evidência para depois, no mesmo processo, eu aditar a minha petição inicial, introduzindo a complementação da minha argumentação e apresentando de forma completa o meu pedido principal. Isso pode acontecer lá na tutela da urgência. Na tutela da evidência, não há tutela da evidência de caráter antecedente, somente de caráter incidente. Também, pessoal, a tutela da evidência, assim como na tutela de urgência, não nos esqueçamos que tanto tutela de urgência quanto tutela da evidência são espécies de um gênero. Qual é o gênero? O gênero é tutela provisória. E é característico de qualquer tutela provisória ela ser emitida em cognição sumária, isto é, o juízo
vai proferir a sua decisão de acordo com aquilo que se encontra nos autos naquele momento, sem analisar de forma extensa tudo aquilo que ainda poderá ser produzido nos autos, né, em momentos posteriores. Também a tutela da evidência, sendo uma tutela provisória, sendo uma espécie de tutela provisória, tem caráter provisório, isto é, a qualquer momento a tutela da evidência concedida, ela pode ser modificada ou ela pode ser revogada pelo juízo. Aquilo que nós já vimos ao analisar de forma geral a tutela provisória, da mesma forma o juiz pode, desde que de forma fundamentada, o juiz pode modificar ou revogar a tutela provisória, inclusive a tutela da evidência que havia sido concedida. Também uma questão interessante, a reversibilidade dos efeitos da tutela concedida e a possibilidade de fixação de caução para que possa ser efetivada uma tutela provisória são requisitos da tutela de urgência. Para a tutela da evidência, a reversibilidade dos efeitos da tutela concedida e a possibilidade de fixação de caução para que seja efetivada a tutela da evidência não são aplicáveis. Vejam, os senhores, que a reversibilidade e a caução são previstos lá no artigo 300, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, que é um artigo que trata da tutela de urgência e não da tutela da evidência, pessoal. E algo que nós também já expusemos ainda na exposição de hoje. Nós já expusemos é que para a concessão da tutela da evidência não é necessária a existência do periculum in mora, não é necessária a existência de perigo de dano a uma das partes ou de risco ao resultado útil do processo. Esse requisito de existir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo é uma característica da tutela de urgência, né? E não é característica da tutela da evidência. Então, esse requisito do periculum in mora está lá no artigo 300 caput do Código de Processo Civil, que, repito, trata da tutela de urgência, não trata da tutela da evidência. A tutela da evidência vai ser tratada pelo artigo 311 do Código de Processo Civil. Terminamos então aqui o primeiro bloco da nossa aula e logo retornaremos.